Já estamos de volta com o Hora Geral, segundo bloco aqui na Santa Cecília TV. O Hora Geral ao vivo para você. Estou conversando com o presidente do Parlamento Jovem, o Fernando Flórido, né? Para você que ligou a TV agora na Hora Geral, esse é um projeto que foi aprovado ano passado e já está em prática. 3 sessões do Parlamento Jovem já foram realizadas. Uma em novembro, outra em dezembro, agora em fevereiro. Só para informar ao nosso telespectador, toda primeira quarta-feira do mês tem o Parlamento Jovem, tem sessão do Parlamento Jovem que é aberta à população. Ô Fernando, qual o horário que acontecem essas sessões? As sessões acontecem às 14h30, Douglas. 14h30. Isso. É transmitida pela TV? Transmitida pela TV Legislativa, o canal 9. Da NET. Da NET. Transmitida pelo site da Câmara Municipal, ao vivo. E também depois vai para as redes sociais. O site da Câmara é o www.camarasantos.sp.gov.br. Isso. Exatamente. Tem uma pergunta do seu xará, vou deixar para daqui a pouco, eu quero que você responda a pergunta, a indagação que eu fiz no bloco anterior. O que você acha que a maioria dos jovens não estejam envolvidos nas decisões políticas? A exemplo do que o Caetano Veloso falou alguns anos atrás, quando ele completou 70 anos. O que falta para o jovem participar? Falta a provocação de uma movimentação maior dos jovens, o interesse na sua concepção? Eu acredito que, há um tempo atrás, o jovem estava mais ligado à política porque ele tinha como base a participação estudantil, de política estudantil, de grêmios, diretórios, a União Nacional dos Estudantes. Você acha que hoje está bem mais enfraquecido? Hoje isso está enfraquecido. Eu acho que a política estudantil deixou de ser aquela força, deixou de ter aquela força que tinha. Então, eu acho que isso desmotivou o jovem a lutar pelas decisões políticas do seu país. Mas a gente pôde ver, há uns 2 anos atrás, as manifestações de julho, que realmente teve uma participação, a maioria juvenil, nas principais capitais do Brasil, lutando por mudanças políticas, não só por centavos numa passagem de ônibus, é isso que eu acredito. Então, acho que o jovem precisa novamente ser inserido neste contexto. E como é que a gente insere um jovem novamente? Por grêmios estudantis, por diretórios e até mesmo por esses projetos que eu já tinha falado no outro bloco. Entendi. Que eu acho que, basicamente, vão dar o subsídio para a juventude santista se colocar realmente nas decisões políticas. Mas esses projetos, como o que você apresentou, eles aprovados, eles entrarão em vigor ou não? Entrarão. Nós precisamos da aprovação da Câmara Jovem, da Câmara Municipal e da Prefeitura do Poder Executivo. Tendo essas 3 aprovações, o projeto entra em vigor na cidade. Agora, é importante também, Fernando, a participação popular. Eu sou um crítico com responsabilidade com relação à população. Nós observamos uma movimentação muito grande nas galerias e isso é diagnosticado em todas as câmaras quando existe, vamos supor, uma discussão para o aumento do servidor. Aí você vê a maioria dos servidores na Câmara. Uma discussão com relação a um projeto que vai contra os interesses de um segmento da sociedade. Aí aquele segmento vai. Né? Porque, fora isso, nós encontramos sempre as galerias tímidas, vazias. E isso deixa até um pouco sem graça as discussões muito importantes que são travadas no parlamento. É a mesma coisa eu estar aqui entrevistando o Fernando Flórido e de repente saber que não tem ninguém do outro lado assistindo. A gente fica pensando, poxa, por que eu vim aqui? Por que você veio aqui? Por que a nossa equipe está pronta para colocar as imagens? Porque existe uma equipe. Eu mudo aqui de câmera, eu tenho um diretor, né? Eu mudo outra câmera aqui, tem alguém no master que está vendo, senão, ou seja, é toda uma equipe, o envolvimento de uma equipe. Então, eu acredito que nós precisamos provocar. Por exemplo, eu vejo uma grande concentração de jovens em outros segmentos. É um show de um popstar, por exemplo, é um jogo de futebol. Ah, Douglas, mas a gente tem que ter o lazer. Eu sei que você tem que ter o lazer, mas você também tem que participar nas decisões da sua cidade. As redes sociais, Fernando, elas têm uma contribuição muito grande, mas também tem um problema. As pessoas preferem comentar nas redes sociais e não participar. Você observa isso também? Observo. O nosso trabalho, tanto o meu como o de outros jovens vereadores, são expostos nas redes sociais e realmente a gente recebe muitas críticas
e elogios superficiais de quem não conhece o nosso trabalho. Então, conhecer o trabalho de um vereador é realmente acompanhá-lo, não só no dia da votação, mas durante o seu mandato. No caso nosso, de 1 ano, e no caso dos outros mandatos, durante 4 anos. Tá certo. Fernando, o seu xará ligou no 3041-6777, ele é da Ponta da Praia, e faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, o que deveria mudar no nosso sistema político de representação? Olha, Douglas, eu acredito que o que precisa mudar e ser resgatado é que a política hoje ela está distorcida. Eu acredito que política seja uma representação fiel e corajosa dos interesses do povo. E eu acho que quando você entra num poder legislativo, num poder executivo, você vê que isso já se distorceu, faltando com a ética, com a moral e até mesmo com essa representação que devia ser entrelaçada com outros princípios. Então, eu acho que no sistema, não digo que está bom, mas eu acho que existem pequenas melhorias que devem ser realizadas. Mas, principalmente, nós devemos eleger representantes que estejam comprometidos em representar a população. Por exemplo, você acha que a população, sua análise, você é o entrevistado, ela procura votar mais naquela pessoa, deixa eu votar nesse candidato porque eu gosto do partido dele? Ou as pessoas pensam mais assim, não, vou votar nesse cara, esse cara é meu amigo, eu conheço ele. Mas o partido, não, o partido é em segundo plano, eu quero votar nele porque eu conheço ele. A pessoa vota mais pelo partido ou pelo nome da pessoa? Eu acho que a política partidária, ela prende um pouco o trabalho de algum político. O que acontece? Quando você tem um compromisso partidário, às vezes vai contra a sua opinião, ou você vai contra a população ou contra o partido. Então, eu acho que o partido deixa o trabalho do vereador limitado. Então, é claro que você vai avaliar o partido, mas tem que também avaliar a trajetória, a história do parlamentar, ou seja, do político que você vai votar. Tá certo. Mais perguntas pelo 3041-6777, a Lourdes Costa do Embaré. Você acha que em pleno século XXI ainda se justifica existir partidos com ideologias que surgiram em reação às mazelas provocadas ao trabalhador dos tempos da Revolução Industrial, como o comunismo, por exemplo? Olha, Douglas, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a Lourdes caprichou agora no nosso telefone. Eu acho que o comunismo surgiu realmente em reação a esses movimentos. Mas eu acho que hoje nós já temos, o Brasil, por exemplo, eu acho que já tem uma gama de representação, uma indústria desenvolvida, desemprego um tanto quanto pequeno, nós temos a maioria das pessoas empregadas. Existem problemas, sim, na nossa sociedade, mas eu acho que essas ideologias partidárias hoje já perderam força no nosso país. Hoje eu acho que os partidos que estão no governo não são mais esses que representam fielmente o comunismo, o socialismo. Hoje nós vemos o partido que está no governo federal, há um tempo atrás, quando foi fundado, era realmente de esquerda comunista. E hoje, PT. O PT. E hoje nós já temos uma visão de PT como democrata, uma social-democracia implantada dentro da ideologia do PT. Então, eu acho que com a mudança da sociedade, a sociedade está sempre em constante transformação e nós temos que nos adaptar a esta transformação, porque não dá para você representar com um ideal velho a sociedade nova. Muito bem, não é à toa que ele foi eleito presidente da Câmara Jovem, meu amigo Fernando Flórido. O Walter Reale, do Canto do Forte em Praia Grande, gostaria de saber o que você acha sobre o jovem poder votar com 16 anos, mas não poder ser responsabilizado penalmente por seus atos. Você é a favor da redução da maioridade penal? Olha, Douglas, Eu sou a favor da redução da maioridade penal, mas eu acredito que seja principalmente essa redução, essa pena tinha que ser voltada somente para crimes contra a vida, porque eu acredito assim, cada um tem a sua orientação, seja familiar, escolar, e mesmo que ela falte em alguns fatores, eu acredito que a defesa da vida ela seja necessária. Eu acredito que todos conheçam a importância e a preciosidade de uma vida. Então, eu acredito que quando um jovem tira a vida de alguém, seja por um assalto, por um latrocínio, eu acredito que seja realmente, que o jovem deve ser realmente punido. Mas eu acredito também que hoje no Brasil nós conhecemos
uma pequena escala da população que hoje tem condições de matricular o seu filho numa escola boa, orientá-lo para as decisões deste mundo, mas tem outras que não. Crianças que convivem com diversas dificuldades financeiras, familiares, pai Sim. com alcoolismo, mãe que É obrigado a trabalhar o dia inteiro, não dá a a devida educação e atenção atenção, aos isso. filhos. E aí isso acaba perdendo, assim, dentro do jovem, uma vontade de participação dentro da sua sociedade. E aí gera uma revolta. E essa revolta tem que ser bem tratada não só pelas famílias, mas também pelo governo. Acho que o governo ele está longe da população, mesmo que ele crie leis para que seja melhorada a vida da população, não existe um diálogo, não existe o que você, brasileiro, quer para o seu país, o que você, santista, quer para a sua cidade, o que você, jovem, quer na sua escola. Acho que falta isso, falta uma divulgação. Hoje, tantos programas a nível nacional, horário nobre, que não acrescentam em nada na nossa vida e programas que tinham que acrescentar muito mais não estão Ô, na Fernando, mídia. você falou algo importantíssimo. Às vezes eu fico assistindo esse programa eleitoral que, por decisão da Justiça Eleitoral, cada partido tem um tempo, né? Eu fico imaginando, na maioria dos programas vai aparecer no Brasil. Porque eles mostram assim, imagens maravilhosas, as pessoas bem arrumadas, né? Ou seja, uma realidade que nós sabemos que não é real, que ela é uma imagem para oferecer, para convencer o telespectador. E você falou algo que é importante, ou seja, nós vivemos num momento em que nós temos que participar, não só através do conhecimento, mas como ação. Nós temos um problema muito grande, você falou da falta da participação desses governantes na política, mais próximo da população. Por exemplo, eu vou destacar aqui dois pontos do discurso da presidente Dilma, que foi reeleita. Uma delas, ela falou, a prioridade no meu governo vai ser a educação. Ela faz um corte de 7 bilhões. Agora, no meu governo, eu vou promover o diálogo. Com quem? Então, quando a gente tem um exemplo, isso eu estou falando da presidente, eu podia elencar do governo estadual ou até do governo municipal, mas apenas só para destacar dois pontos importantes desse discurso. A gente vê que, na realidade, o discurso acaba não se concretizando na realidade, é apenas uma fala. Você acredita que a população esteja mais atenta com o que se fala dos políticos e aquilo que não é cumprido? Eu acho, Douglas, eu acho que a mídia apresenta para a população aquilo que é falado, aquilo que é discutido, mas o cidadão, em geral, ele não procura saber o que é aprovado. Nós tivemos recentemente uma discussão no Senado Federal que foi sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei, em uma dos seus competes, dizia que o superávit tinha que ser num valor. O superávit é tudo aquilo que sobra, né, para pagar a dívida pública do nosso país. E agora, aprovada a alteração desta lei, está batendo na porta o aumento da gasolina, o aumento dos impostos. E a população se diz, nossa, mas eu votei naquele candidato, naquele governante, e hoje ele me traiu. Não foi ele que traiu, foram outros. Nós temos que colocar um todo dentro da nossa política. E eu acho que a participação popular é que vai ditar se aquilo será aprovado ou não. Você falou muito bem, eu espero que o meu telespectador compreenda e eu faço um comparativo rápido. Você observa, eu vou te falar uma coisa, eu torço para o Santos. Eu não conseguiria escalar o time do Santos hoje, eu conheço alguns jogadores, mas o meu filho, que tem 18 anos, ele escalaria, porque ele gosta, inclusive foi ontem na Vila onde o Santos empatou, jogou com o São Paulo, São né? Paulo, 0-0. Ou seja, a gente observa, conversando com algumas pessoas, eu acredito que com você é diferente, muitos comentaristas de futebol, mas que não trabalham. Ou seja, um tio seu, talvez do seu pai ou vizinho. Você viu só? Caramba, o Ceni naquele jogo, ele pegou todas. Porque o Ceni é o seguinte, ele já está com mais de 35 anos, já está para se aposentar, mas o cara joga bem. Tu viu quantos anos que ele ficou defendendo São Paulo? Ou seja, um comentário sobre um jogador que esse comentarista amador, apenas por gostar de futebol, tem todo esse conhecimento.
Eu gostaria que houvesse também um pouco de empenho por parte da população nas decisões políticas, para saber aquele candidato ou aquele político esteve no partido A, agora está no partido B, por que ele muda tanto de partido, por que ele falava uma coisa e quando ele foi eleito ele fez outra coisa, ou seja, ter uma participação maior. E isso passa pela educação. Se você investe na educação, você cria, forma uma massa crítica para poder estar à frente desses problemas. Tenho mais uma pergunta do Carlos Souza, muita gente ligando no 3041-6777. Vamos fazer o seguinte, Fernando, eu peço a licença mais uma vez, vou chamar o intervalo e na sequência eu te passo a pergunta do nosso telespectador. Pode ser? Tudo bem, Douglas. Eu volto já com Hora Geral, é rápido demais.